governo, durante este período, vendeu isto, né? Certo. A casa própria. Mas não é verdade. Isso começou com um dos seus programas que hoje em dia já mudou. O programa do urbanismo e habitação. A construção de 1 milhão de casas. Para combater uma lacuna que existia no país. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Parceria Podcast. Este que é um espaço dedicado para falar sobre arquitetura e temas que agregam cada vez mais a essa área. Eu sou a arquiteta Mônica e hoje vamos falar um tema que tem um impacto significativo nas nossas cidades. Vamos falar sobre a política de ordenamento do território, um pouquinho das centralidades, analisar algumas possíveis soluções, quais são os desafios que acontecem, o que é que leva à autoconstrução, dentre outros aspectos. Para falarmos sobre esse tema, tenho um convidado muito especial, expert no tema, que vai nos ajudar a entender melhor e com a sua visão realística, artística e com a sua experiência a desenvolver sobre esse tema. A Cássia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Estou muito feliz por ter aceito aqui o nosso convite. Adiante já que acompanho o trabalho, já tenho vídeo, claro, aqui também está assinado. Estou muito feliz por aqui estar e, por favor, para quem nos acompanha, conta um pouquinho quem és, assim para perceberem melhor, para nós podermos aqui começar com a nossa conversa. Obrigado, arquiteta Mônica, pelo convite primeiro, né? Eu que agradeço, exatamente, por dar essa oportunidade de falarmos aqui um bocadinho sobre este tema. Bem, arquiteta, eu sou arquiteto também, como tu. Sou especialista em planeamento e ordenamento do território. De momento estou a fazer o doutoramento nesta direção, planeamento mesmo, ordenamento do território dentro das políticas públicas. Já desenhei muito também, e agora o meu foco é mais políticas públicas mesmo. Desenhar, pensar políticas públicas alinhadas ao desenvolvimento do território. Atualmente sou consultor do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação no desenvolvimento de políticas de habitação e política alinhada ao ordenamento do território. Também sou professor, né? Essa parte de ser professor não sabia, por acaso. Sim, sou professor, isso é muito bom. E por acaso dou aulas em planeamento regional e urbano. Só para ver a relevância aqui, o peso do podcast. tem que reforçar isso. Então, Cássio, acho que aqui seria interessante, né? Como já comentei aqui, nós vamos abordar sobre a autoconstrução e as políticas de ordenamento do território e falar um pouquinho das centralidades. A ideia é nos olharmos para o que, de fato, primeiro, para facilitar aqui aos demais ouvintes, assim, de forma simples, o que é isso e o impacto que isso tem para o futuro das cidades, né? Para o cidadão, como, vou dizer, para a sociedade também. Eu gostaria de trazer isso numa escala maior e depois ir reduzindo para precisar perceber o impacto que as suas decisões têm, porque a sociedade é um conjunto de várias pessoas. Então, por exemplo, quando nós falamos de autoconstrução, eu percebo que são basicamente quando as famílias elas constroem sem um projeto arquitetônico ou sem acompanhamento profissional, né? De forma desorganizada, por assim dizer. E isso não é uma realidade só nossa, aqui em Angola, em vários países à volta do mundo. Então, eu queria que nós começássemos primeiro a abordar, do seu ponto de vista, com a sua visão, o que é isto e o impacto que a autoconstrução tem para o ordenamento do território, a organização das cidades. Exatamente. Bem, arquiteta, a autoconstrução, de uma forma muito genérica e simples, as pessoas adquirem os seus terrenos, não é? E, pelos seus meios próprios, construem as suas casas. Certo. Mas, de uma forma muito prática, a autoconstrução, né? A terminologia auto, eu vou construir com meus próprios meios, ele deve estar sempre sustentado a uma política pública. E que, falou muito bem, que isso tem grandes impactos no desenvolvimento do território, porque a autoconstrução é a busca de novos espaços. E esses novos espaços, muitas das vezes, tem que ter terras baratas. E muitas das vezes é distante da cidade. Né? Isso tem grandes impactos.
Com certeza, porque se nós não tivermos um bom planeamento, porque a autoconstrução de tem que estar acarretada ao urbanismo, tem que estar sustentada ao planeamento. Eu vou ceder terreno à população com que finalidade? E ao entregar esses terrenos, o que deve ter nessa zona para atrair a população? Então, isso tem que estar sustentado numa política pública para o desenvolvimento do próprio território. Né? Agora, a autoconstrução só tem dois caminhos, arquitetos. São dois caminhos simples, é mesmo. O urbanismo e o fim único que é a habitação. Sim, mas outro caminho. Só que ela tem que estar sustentada aos princípios do desenvolvimento da cidade, porque com este planeamento, com esse acompanhamento de profissionais, com a própria administração pública a trabalhar, e a sociedade civil, quer dizer, a autoconstrução deve ser um caminho para todos os stakeholders trabalharem para o desenvolvimento harmonioso do território. Agora, se quiser me perguntar na autoconstrução dentro dos princípios das políticas públicas, isso é outra coisa. E qual seria a resposta? Bem, o governo tem programas, certo. Porque eu vou optar por uma autoconstrução dirigida, né? Porque dirigida sempre tem que ter o acompanhamento dos profissionais, e em que vai permitir em que eu não construa as casas de uma forma desordenada, não é? Por exemplo, se eu estou diante de um plano urbano, pode ser mais simples, ou uma operação de lotes, não é? Conforme nós dissemos muito, uma operação, eu tenho que trabalhar dentro de um alinhamento. Certo. E para tal, a administração pública tem que fiscalizar e tem que ter um profissional a acompanhar esta construção. Porque as construções têm princípios, né? Da base, do afastamento, do logrador e etc. Então, com profissionais tem que estar sempre para a população inexperiente não construir de maneira comum e desordenada e estragar o território que é muito escasso. Então, dentro dos princípios das políticas públicas, com o déficit habitacional, o executivo, que é o governo, então cria esta política da autoconstrução dirigida. Primeiro é para estancar a proliferação dos assentamentos irregulares, que muitas das vezes nós chamamos mosaics ou edificação sem qualidades, não é? Exatamente. Porque não respeita nenhum parâmetro e pode causar impactos que ele se calhar nem sabe que só a casa dele está numa certa zona. Exatamente. E como estiver construída pode afetar não só a ele, mas as imediações. Exatamente. E se tu notares, só que o crescimento da população é muito acelerado. Enquanto tu ainda mais em país como o nosso. Exatamente. Em que nós estamos no sentido de ascensão, né? Estamos a crescer de forma muito exponencial. E a necessidade de habitação é enorme. Mas, aqui nós temos que procurar aqui dois caminhos. Nós primeiro, antes de começarmos a combater o déficit habitacional, nós precisamos entender o que é um déficit habitacional. Porque às vezes podemos não ter o déficit habitacional. Sim. Para depois então criar esta política pública que tem a ver com o combate à necessidade de habitação. Porque nós às vezes fizemos confusão e muitos profissionais na nossa área fazem essa confusão. Déficit habitacional. Nós temos que entender o que é um déficit habitacional para depois criar uma ou outra política pública para acabar com essa necessidade. No nosso caso aqui em Angola, já agora, vamos trazer talvez mais pertinho, para Luanda. Como é que vê essa questão do déficit habitacional? Temos esse déficit? Por exemplo, o déficit habitacional, vamos já chegar lá e o censo vai trazer algumas realidades, né? Temos que acreditar em alguma coisa, né? Sim. Eu, para chegar a um déficit habitacional, tenho que ter base de dados. E o déficit habitacional tem princípios para nós calcularmos os déficits habitacionais.
E esses são simples. Nós temos que tem a ver com não só com a carência, mas o número de família que vive num compartimento. O déficit habitacional também tem a ver com a habitação precária. A habitação precária, arquiteta, não é a precariedade da zona. Vou só te dar um exemplo. Nós estamos aqui na zona do Benfica. Benfica sofreu aquelas operações de loteamento. Note que essa zona do Benfica, que fica, vai até a chegar da Angerel e etc., outros bairros, nós encontramos habitações com qualidade. Sim. Bonitas até. Agora eu pergunto, esta habitação que está numa zona com falta de saneamento básico, com falta de... mesmo aqui no que fica, concorrem para o déficit habitacional? No caso, não. Não concorrem, não é? Porque eu posso ter uma casa boa, mas está implantada numa zona que não acolhe questões de saúde. Então não conta. Sem contar que isso já até desvaloriza o imóvel. Exatamente, isso tem grandes impactos no valor do imóvel. Então, e essas habitações, está vendo? Tem a ver com o agregado familiar que vive num compartimento só. O número de família que pode estar também numa zona precária. E também as rendas. As rendas, por exemplo, o salário mínimo define, por exemplo, alguém que tem um salário mínimo tem que ter a capacidade de arrendar. Se eu não tiver essa capacidade de arrendar com aquele valor que eu tenho, isso concorre ao poder, mas para isso eu tenho que ter base. Então, sim, nós aqui, no nosso país, embora estamos a estruturar todas essas políticas públicas, e o censo vai nos ajudar a clarificar, porque pode se dar o caso, quer dizer, pode ser no seu certo, né? Pode se dar o caso que nós não tenhamos déficit habitacional, mas pode se dar também o caso que tenhamos déficit habitacional. Se nós não colocarmos as coisas no seu... Não era melhor organizar até todos os dados? Como se diz, todos os parâmetros para calcularmos o déficit habitacional, mas só depois assim que vamos dizer. Como nós misturamos tudo, então, hoje em dia, né, o programa do governo ele aponta que o déficit habitacional são 2,2 milhões. Tá vendo? Agora, com isso criou-se essa política da autoconstrução dirigida. Porque eu vou te dizer uma coisa, Jamila. Nós podemos construir as nossas casas, sim, com nossos próprios recursos por meio da autoconstrução, porque a autoconstrução existe, só a construção do Benfica, de outros bairros, tem muitas casas nessas condições. Mas o povo não acredita, só aceita a habitação quando é aquela que sai do Estado. Enfim, mas agora a questão é, por exemplo, deu o exemplo do Benfica. Como é que eu vou trazer isso? Imagina quais são de fato as causas que levam mesmo a essa questão da autoconstrução desorganizada. Ou seja, fora o que, pronto, o executivo tem que cuidar de fazer as políticas públicas e tudo mais, mas nós temos, como disse muito bem, tem zonas que, não tem, que as pessoas vão lá construir e ponto. O que é que as leva? Quais são as causas e as dificuldades? O que é que o cidadão normal que quer a sua casa, o seu empreendimento, analisa até tomar essas decisões? Primeiro, nós temos que entender que isso parte muito de trás. Cultural já. Sim, nós fomos induzidos já lá no princípio o sonho da casa própria. O governo durante este período vendeu isto, né? Certo. A casa própria. Mas não é verdade. Isso começou com um dos seus programas que hoje em dia já mudou. O programa de urbanismo e habitação, a construção de 1 milhão de casas, para combater uma lacuna que existia no país. Então, vendeu-se a ilusão do sonho da casa própria, e ali criou-se um projeto, né? As centralidades, as urbanizações e a autoconstrução dirigida. Sim. Esse sonho da casa própria fez com que todo mundo sentisse a necessidade de construir a sua própria casa.
E onde é que eu vou construir a minha casa? Se a cidade é um sítio controlado, é um sítio em que os metros quadrados é caro, então vou buscar terras distantes, afastadas do centro da cidade. Então vou colocar em que nós temos uma administração ainda em via de desenvolvimento, não é? E quando se vai para esse sítio, há falta de capacidade de pessoal para controlar as nossas populações, então o cidadão sem orientação constrói. Ao construir sem um acompanhamento, então loteiam-se, né? E até muitas das vezes se trocam terreno, vai sem alinhamento. Pega um pouquinho do outro, Exatamente. tem um pouquinho disso, Exatamente. depois vai descobrir que afinal o terreno dele era maior. Exatamente. Então, agora, há que se fazer uma coisa muito importante neste caminho. Por exemplo, se quero requalificar essas zonas, eu tenho que partir do princípio que as pessoas têm que ter o direito de propriedade. Sim. Eu sempre, imagina, vou organizar o bairro da Angerel. Eu tenho que ter a capacidade, a administração pública, né? Se vou mexer ali, para mexer, e disse que a terra é do Estado, não é? O povo está a tomar conta de uma terra, então tenho que lhe dar direito. Então tenho que passar obrigatoriamente o título de propriedade daquele espaço. Não posso simplesmente os retirar e colocar no outro sítio, porque não estou a fazer nada, não estou a combater o problema. Eu dou-lhe o título de direito de propriedade e o Estado veio comprar. Já não passei o título, então ele vai me transferir. Então esse povo já não pode vir mais ali. Ok. Tá vendo? E dali eu consigo, então, o executivo, o governo, ajudar a transformação daquela zona. Então preciso de planear. E se nós nos deparamos, quando já temos zonas assim como Benfica, não é? Que tem já lá, está loteado tudo, mas não, tem muitas zonas que não tem saneamento, não tem as políticas todas, assim dizer, definidas, não é? Como é que nesses casos depois as políticas são implementadas já com as pessoas lá, na zona? Essas zonas já são muito mais fáceis. Dois princípios que sustentam qualquer intervenção urbana, arquiteta. Nós somos deparados com um conceito, que chamamos de regeneração urbana. Não digo urbano, regeneração. Para intervir, que é o Estado, né, por exemplo, de uma forma muito simplista, o que fica uma zona urbana, porque assim está classificado. Sim. Né? Está lá, porque é um decreto que define, mas é no verdadeiro sentido urbano? Não, porque tem falhas. Então aqui nós criamos, os estudiosos já pensaram nisso, então eles criam certos artifícios para mexer com a lei e para conseguirmos intervir. Por exemplo, ele usa o conceito de reabilitação, renovação, reconversão e outros esses conceitos que vai nos permitir intervir numa zona já urbana. Em planeamento, quando eu vou fazer isso, eu vou dizer, como já o processo de transformar um solo rural para um solo urbano passa por, primeiro, o processo de urbanizar, não é? Depois de urbanizar, eu vou passar as infraestruturas, depois vou edificar. Se eu quiser intervir nisso já existente, então vou reurbanizar, vou reedificar e vou, exatamente. Então, para a própria lei abrir espaço e intervir já numa zona urbana. Então, no Benfica como nosso é muito mais fácil, mas eu vou intervir numa zona como Benfica, eu tenho que criar primeiro um plano urbanístico para Benfica. Deste plano urbanístico, eu, a administração, tenho que o registrar. Ao registrar, eu tenho que desanexar as áreas comuns, as vias, os espaços públicos. Tem um processo mesmo multidisciplinar, que requer equipas especializadas para tratar dessa questão. Não é só falar por falar, tá vendo? Porque essa zona do Benfica nem está na esfera jurídica privada do Estado, nem está na posse do cidadão. Está no vazio.
Exatamente. Então eu tenho que criar um plano, registrar esse plano, registrar na conservatória, registrar nas finanças. Depois, eu, Estado, tenho que desanexar essas vias, os espaços comuns, os espaços públicos, passar para a minha esfera privada, porque isso pertence ao bem público. E depois, só assim que eu consigo transferir a propriedade aos particulares. E dali eu consigo já intervir. Por quê? Porque se eu te passar a transferir, então qualquer intervenção, se caso vou querer, imagina que a rua é pequena, eu preciso a partir. Então vamos ter que negociar. Complicado, isso causa transtornos. Exatamente. Grandes mesmo ao cidadão. E esse processo todo que nós temos que fazer nessas zonas já existentes, elas são processos assim morosos, demoram? Porque tal como disse no início, nós aqui, a população cresce muito rápido. Exato. Então, essas cidades, essas zonas sempre vão crescer também rápido. Exatamente. A velocidade que as políticas de ordenamento territorial são tomadas e esse crescimento, como é que eles andam? É uma coisa que demora muito? Também por isso. O processo é moroso, né? Mas por isso é que eu disse logo no princípio, desculpa, como forma de estancar, hoje em dia o pensamento do Estado, né, da nova governação, é a massificação da autoconstrução dirigida. Sim. Por meio do planeamento, por meio, quer dizer, eu vou antecipar as novas áreas, vou planear as novas áreas, quando a população assim o quiser, já tem espaço planeado. Mas também, dentro dessas estratégias do governo, tem esse processo de reabilitar ou organizar esses bairros já existentes. Só que, ao reabilitar, é onoroso, porque se houver realojamento, torna-se o processo ainda mais caro. Exatamente. Tá, então, a solução mesmo daqui em diante é mesmo o projeto da autoconstrução, é nacional. E depois, há uma coisa muito vantajosa, é que nós, por exemplo, o Estado construiu centralidades. Né? E dessas centralidades, vai ser já um nicho para o desenvolvimento do território. Por quê? Porque dentro dessas centralidades já tem serviços, já tem infraestruturas necessárias. Então, ao desenhar a cidade, vou partir deste ponto e vou alargar a cidade já urbanizada, já organizada, e o próprio cidadão terá já o seu lote para poder. Mas agora, a pergunta é, pronto, nós vemos, há quanto tempo nós temos qual a centralidade mais antiga que temos aqui em Luanda, já agora? Acredito eu que, não sei se, posso não ter certeza, acho que é o Quilamba, né? Não sei, posso estar... Então já cerca de 10 a 15 anos, não mais do que isso. Sim, ele começou a ser comercializado provavelmente em 2012. Né? Ainda lembro que eu estava na universidade. Então, a minha pergunta com o surgimento dessas centralidades e a expansão, que depois do Quilamba foram surgindo outras, até que ponto essas iniciativas do governo elas resolvem esses problemas da autoconstrução, vou dizer, desordenada, em zonas, porque as centralidades geralmente elas são construídas para, o nome até diz centralidade, acredito que é para descentralizar, ou seja, para solucionar parte desses problemas. Mas até que ponto essas iniciativas resolvem esses problemas que nós vamos tendo? São medidas criadas de uma forma muito rápida para atender uma determinada demanda. Por exemplo, se tu notares, depois de 2012 houve a paz, não é? Sim. Havia necessidade tremenda devido ao êxodo rural das pessoas para o centro das cidades. Não aconteceu só com Luanda, aconteceu com todos os grandes centros das nossas cidades a nível de Angola, em que muitos que saíram do campo vieram para a cidade à procura, não é? Sim, sempre de melhores condições, mais oportunidades, porque a cidade é o centro, e vai ser sempre o centro. E quando deparou-se com essa necessidade, então criou-se um projeto, um programa. Vamos construir centralidade, vamos construir
urbanizações e vamos apostar na autoconstrução dirigida. Essa criação da centralidade era só uma iniciativa no universo, se não tenho medo, a em percentagem era por ali só 30% ou 40% a responsabilidade imediata do Estado para estancar. Só que aqui há duas questões. As centralidades são habitações econômicas. A centralidade não é para atender as pessoas desfavorecidas. Não, o programa do Estado não é. A centralidade é quem tem a sua capacidade financeira, vai então adquirir uma casa numa centralidade e, por meio do arrendamento urbano ou renda resolúvel ou pronto pagamento, então ela vai adquirir esta casa. Mas para aquelas pessoas mais desfavorecidas, o Estado criou uma política de construção de centros, né, em que ele chamou de urbanização, para atender as pessoas que vivem em zonas de risco, linhas d'água. Então, para poder tirar esse povo, mas também criou a autoconstrução dirigida para permitir a existência de novos condomínios, de pessoas que têm outro poder, construir a casa dos sonhos, né? A vivenda dos sonhos, e com a construção conforme estava dizendo, centralidades, a autoconstrução dirigida. E nós estamos a pintar a autoconstrução dirigida como se fosse uma coisa estranha. Não, é coisa mais simples. E todo o país faz isso. É para facilitar os promotores imobiliários. É para facilitar. Aqui abre um caminho para toda a gente. Só que nós temos que esquecer. A autoconstrução dirigida não é para as pessoas carentes. O governo tem programa para as pessoas que vivem necessidade, que é a habitação social. Sim. E a autoconstrução dirigida é para a pessoa que tem uma vida razoável, que consegue pagar a arquiteta Mônica para fazer um projeto, não é? Desenhar, acompanhar, não é um projeto XPT, mas um projeto modesto e ele consiga viver naquela residência. Isto é a autoconstrução dirigida. Para quem não tem condições, que vive abaixo do salário mínimo, tem os projetos sociais do governo para atender essa população. Ok. É mais ou menos isso. Já agora, em relação às centralidades, acha que elas atendem bem ao fim que elas foram de fato feitas? Ou seja, para as pessoas que vivem lá, e não só as pessoas, mas a nossa cultura, nós como angolanos mesmo. Porque muitas vezes parece que não. A forma que nós usamos e vivemos o espaço, acha que as centralidades atendem bem a essas necessidades? Porque muitas acaba por ficar uma confusão. Sim, não, isso é uma resposta de dois gumes, arquiteto. Exato. Por exemplo, é bem verdade que esses projetos foram desenhados de uma forma, eu não sei se, não posso dizer se um projeto é bom ou mau, porque os projetos só vivendo, né, dentro do projeto, vamos ver as falhas do projeto. Mas podia ser melhor, né? Só que a ânsia e a necessidade. Por exemplo, quando se começou a construir a centralidade, no nosso ponto de vista, se vamos ser sinceros, arquiteta, já estávamos maduros o suficiente para fazer projetos dessas naturezas? Já estávamos maduros? Se o país tinha quadro suficiente? Não. Vamos ser sinceros, não podemos pintar, mas podíamos fazer, né? Se a política fosse bem alinhada, né? Sim. Pequenos ateliês, porque esse era o espírito, mas uma coisa é a necessidade, outra coisa é a vontade política, né? Por exemplo, se nós tivéssemos quadros já, a arquiteta Mônica já tivesse o seu ateliê ali, a trabalhar, concorrência com o concurso público, e assim, uma centralidade, por exemplo, para fazer um projeto numa centralidade, numa província, eu acho que, quer dizer, esse projeto, o programa do Executivo do Urbanismo e Habitação, que agora é o programa da habitação, ele passou por várias fases de ensaios, falhas, experiência e acerto. Por exemplo, a forma como se construiu as primeiras centralidades foi rápida. Sim. Deu-se resposta rápida.
E se muitas vezes sem passar nos nossos urbanistas, sem entender a nossa legislação. Mas foi uma fase do país do aprendizado. Depois de 2000, quando entra em Mongestim na gestão da construção das centralidades, a Mongestim já tinha um outro espírito. Muitos projetos em que a Mongestim estava a promover já fazia parte de escritores angolanos. Vou te dizer uma coisa, eu trabalhei em fazer o primeiro projeto urbano da centralidade de Cachito, em que lançou-se a primeira pedra para construir a centralidade, que hoje foi construída a outra, né? Mas já houve um projeto. Depois houve uma outra fase, que foi a construção dessas novas centralidades, que essas empresas que estão a ser inauguradas há pouco tempo, mas agora estamos a passar por um outro processo. Hoje os ateliês já têm maturidade. Hoje, por exemplo, já se encomenda, não é? Algumas coisas em certos ateliês, mas é por meio de um concurso público. Eu, para concorrer no projeto de Estado, tenho que estar organizada, arquiteto. Sim, está organizada, preencher todos os parâmetros necessários para atender essa necessidade. Então, agora, com o projeto da autoconstrução dirigida, já vai abrir, porque daqui em diante já não vai se construir mais centralidade, já acabou. Não? Já não vai se construir centralidade. Espera, ele fala do ano? Para a história. Por quê? Porque isso era um projeto para atender uma demanda e o fim que foi criado já se cumpriu. Ok. Por exemplo, me diga uma coisa, arquiteta. Acha que o nosso setor imobiliário, nossos empresários, nossos imobiliários têm capacidade para aguentar essa demanda? Tem que estar lá o Estado para agarrar um bocadinho. Não é? Ele deixou, por exemplo, surgiu os grandes condomínios. Foi um nicho. Sim. A centralidade era para agarrar um bocadinho, já conseguiu-se. Agora, não é mais fácil criar condições para as pessoas, para o setor imobiliário entrar, para os que têm poder financeiro também entrar no meio da autoconstrução dirigida, para as empresas de materiais de construção fomentarem, não é? Os ateliês estarem repletos de projetos, eu deixar o mercado auto-se regular. A autoconstrução dirigida é o princípio para o mercado auto-se regular. E aí o Estado vai me preocupar só com os mais desfavorecidos. Sim, nesse caso faz todo sentido. Mas por acaso não sabia que já não tinha umas coisas. Não porque aqui está aparecendo em todos os lugares, centralidade aqui. Se tu notares, o programa do governo só está em andamento, só mais. E foi o presidente da República, num dos seus discursos, ele explicou exatamente. E lançou o apelo para a autoconstrução dirigida. Por isso é que a estrutura toda do executivo está a virar autoconstrução dirigida. Agora, nós profissionais temos que apoiar esta iniciativa. Né? E sermos comparticipantes para o desenho dessa nova política. Para ver se temos cidades mais organizadas, né? Uma coisa que eu quero só aqui trazer atenção. Arquiteta, a autoconstrução dirigida não é só para criar novos bairros. O projeto da autoconstrução dirigida é para pegar mesmo esses nichos que estão dentro das cidades para acabar com isso, para limpar a cidade, para a cidade respirar. E os que já existem para endireitar. O projeto é assim, tem a parte para a reabilitação e tem a parte para a expansão da nova cidade. É esse. Agora eu fiquei a pensar aqui em algo. Pronto, nós aqui falamos de dois termos que podem confundir. A autoconstrução só e a autoconstrução dirigida. Quando falamos de dirigida é quando já tem um profissional envolvido. Exatamente, a orientar, a acompanhar. O escritório, o arquiteto, tudo isso. Agora, quando nós temos essas cidades desorganizadas, como eu disse, eu queria trazer as consequências numa visão macro e depois ir reduzindo até aquela pessoa que só tem a sua casa individualmente, para ela ter mais consciência nas decisões que ela vai tomar. Exatamente. Ou seja, como é que listaria aqui, de fato, essas consequências a nível da cidade, seja ambientais, seja econômicas, seja em outros pontos?
Agora eu vou trazer um bocadinho. Por exemplo, sabe, arquiteta, a cidade é um organismo vivo. A cidade tem grandes impactos na vida do ser humano. Sim. Porque a cidade, por ser uma zona social, mal alimentada, mal estruturada, nós teremos grandes impactos. Por exemplo, doutor, eu se não tenho onde me socializar dentro da cidade onde eu vivo, vou me socializar aonde? Pois é. Estás a ver? Eu se não tenho onde caminhar dentro da cidade, eu vou caminhar aonde? Quer dizer, a cidade é um lugar que impacta diretamente a nossa saúde mental também. A saúde física e mental. Onde é que eu vou caminhar para poder tirar a pressão do serviço, do trabalho? Então eu tenho que criar. Agora, quando não consciencializo assim a população a não construir zonas que não estão preparadas. Por exemplo, a nossa cidade, a cidade, principalmente a cidade de Luanda, ela quase que está diante de riachos. Sim, tem algumas zonas de risco. Exato. É só nós olharmos para... Sabias que existe um plano das bacias de Luanda todas? Existe. No plano diretor de Luanda. Sim. Em que este plano mapeou todas as linhas de águas que estão obstruídas. Quando diz, por exemplo, o plano de podermos concorrer a qualquer projeto do Estado, e assim, e quando conseguimos, para podermos dar uma resposta boa. Mas só conseguimos desenvolver se tivermos trabalhos, né? Claro. Se não tivermos trabalho, e hoje em dia, verdade seja dita, não é fácil. Né? Hoje em dia, mas é preciso aqui uma coisa, uma luta muito grande que precisamos aqui é acabar com a concessão-construção. Tem que haver projeto, qualquer obra, qualquer coisa, tem que ter sempre um projeto. E daqui também eu digo, há uma culpa por parte do Estado de que muitos dos seus projetos não passam, né, das suas obras não passam por um projeto que devia até ser feito para um escritório, e muitos também são feitos, né, porque os escritórios angolanos, por exemplo, até um escritório angolano. A Progesto um escritório angolano. Podemos também, até que proem os escritórios angolanos. O escritório da Arquiteta Mônica é um escritório angolano. Então, só que há níveis. Mas para chegarmos até um nível, como esses escritórios de consultoria, nós temos que apanhar esses pequenos para ensaiarmos, para depois concorrermos nos grandes. Quer dizer, aqui deve haver uma ajuda mútua. E dentro de uma política mesmo, mas para isso, cada obra tem que ser rigoroso. Concessão, construção tem que acabar. Vamos fazer um cortezito. Só para saber, acredito que dos pontos que eu queria tocar, já toquei, e também o tempo que nós já estamos, queria saber do teu lado. Acha que tem algum ponto que seria interessante aqui acrescentar, que eu não perguntei, para fechar já? Não, acho que estamos bem, acredito que conversamos. Se não tiver nenhum detalhe, então basicamente já encerrar. Não, tá bom. Então acho que está, não é? Está a continuar, não é? Vocês podem me chamar arquiteta Cássio. A arquiteta chama o que quiser. Tá bom. Não, eu não gosto agora de colocar todo o título na frente. Não, chama a Cássio. A Cássio, arquiteta Cássio. Pode ser, também me chama mesmo arquiteta Cássio. Me chama arquiteta Cássio. Como nós já sabemos, juntos vamos mais longe. E para que esse podcast seja possível, esteja aqui a acontecer, eu contei com a colaboração de alguns parceiros patrocinadores. No caso, primeiro temos a CRC, que é uma empresa de marcenaria, que faz roupeiros, cozinhas, tudo sobre carpintaria, marcenaria, madeiras. Depois também temos a Casa Inteligente, uma empresa em que líder sobre a questão da domótica. Não só em relação a casas, mas em outros vários pontos, tudo a questão da tecnologia, dentro das nossas residências, as nossas construções. Temos também a Baxangol, que é uma empresa de castelharias,
e tudo dentro desse leque de alumínios, castelarias, eles também entregam muito no nosso mercado. E também temos o nosso espaço de arte, que é a Palomino Artes, que é um espaço onde se faz desde quadros artísticos, texturizações e por aí vai, onde a arte respira muito aqui nesse espaço. E para fechar temos a Tracengia, que é uma empresa de construção civil, também nossos parceiros, que cuida de toda a parte da obra em si, desde obras de raiz, acabamentos, ou seja, chave na mão. Cássio, já estamos aqui a chegar mesmo no final do nosso episódio, como já disse. Mais uma vez agradeço por ter aqui aceito o convite e ter dado esse contributo muito bom. E ainda podemos continuar com essa conversa em outros fóruns, ou mesmo nos comentários já agora. Também, possíveis dúvidas, comentários, sugestões aqui do tema. É um tema muito pertinente que levaria mesmo muito mais tempo. E eu, em particular, tenho algumas dúvidas, mas vou deixar desse para outro momento. Então, muito obrigada por cá estar, né? Mas, se gostou aqui desse episódio, deixa-me saber, deixa aqui o seu like, partilha também esse vídeo com outras pessoas que se interessam com o tema. Não esqueça de se inscrever no canal para ajudar a crescer e até o próximo episódio.